Dia para lá de agitado no Gigante da Colina. É, parceiro. Meu amigo, minha amiga, a gente vai passar as novidades do Gigante da Colina para você nessa tarde de terça-feira. Amanhã o Vasco pega o Gigante, tem notícias boas aí para a gente passar para você, da turma da Fusarca. E, claro, a gente vai falar aqui sobre uma reunião que teve hoje aí na parte da tarde, que vai selar o futuro do Gigante da Colina. O Vasco aí, através já do apoio da Crefisa, já negociando renovações de contrato, compra de jogador, chegada de atleta. Olha, 2026 promete, irmão, promete. Vasco vai ser um dos melhores do Brasil. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, jogo dificílimo e que é uma decisão. É uma decisão tanto para Vasco da Gama quanto aí para o Botafogo. E o seguinte, a gente teve uma notícia muito boa hoje, que não deixa de ser uma reviravolta. E isso, essa situação aí do Barros. O Barros foi relacionado para o jogo. O Barros pediu para ser relacionado. Não quer dizer que ele vai começar jogando, tá? Mas ele pediu para ser relacionado. O jogador ainda sente, mas está fazendo tratamento intensivo para ter condições de ir a campo amanhã para enfrentar a equipe do Botafogo. E outras duas novidades aí, tá? O Diniz, que não estava relacionando esses jogadores. Ainda ontem eu questionei isso na nossa tradicional live das 21h30, né? O Paulinho, né? O Paulinho de Paula e o Leandrinho são as novidades aí no time do Cruz Maltino, né? Na listagem ali dos relacionados. O Botafogo tem uns probleminhas aí também no departamento médico, mas a situação é a seguinte, né, Laureano, como que fica a situação? Porque o Nuno não joga, Laureano, e também não joga o nosso bravo PH. Aí não tem novidade nenhuma. Por quê? Vai jogar o Puma Rodrigues no lugar do PH, certo? E no lugar do Nuno, a entrada aí do Vegete, sem problema nenhum. Perfeito? Então é essa a situação. O Vasco aí escalado com o Léo Jardim no gol, Puma no lugar do PH, Robert Renan e o Cuesta, o nosso Piton, ali no meio-campo, Barros ou o Moura, o Tietê, Coutinho, e lá na frente nós teremos aí o nosso bravo Ryan, o Carlos Andrés Gomes e o Vegete. Time fechado aí, o Vasco precisa ganhar para manter viva as esperanças aí de ir para a Libertadores sem depender aí da Copa do Brasil. Agora a gente fala aqui sobre uma reunião que a gente teve hoje ali no Vasco da Gama. A gente tem tomado conhecimento, tá, que pelo menos 2 vezes na semana a diretoria do Vasco, junto com o escritório lá da Álvares Marçal, que cuida dessa pasta, certo? Tem conversado com o pessoal da EICAP, tá? E a grande novidade com relação a isso é que representantes do departamento jurídico da Crefisa também estão participando dessas reuniões. E hoje a gente já teve uma reunião. Segundo a gente tomou conhecimento aí, tá? Nesse momento se busca um acordo consensual para poder precificar o valor desses 31% pertencentes à ECAP, pois o Vasco da Gama vai adquirir
para fazer o repasse aí para a Crefisa, tá? Informação aqui apuradíssima, meu amigo vascaíno, é que todas essas situações de renovações aí de contrato, tá, estão passando aí já pelo crivo da Leila Pereira. Não é conversa fiada, tá? Hoje eu conversei aí com uns 4 conselheiros aí do Vasco e me disseram o seguinte: ô Laureano, não fosse esse empréstimo aí de 80 milhões de reais, o Vasco não fecharia o ano. O Vasco não teria condições de fechar o ano. Então, a situação é a seguinte: a Leila já participa aí e com voz ativa no departamento de futebol do Vasco. Coincidentemente, se fala lá em São Paulo que ela está passando bastão para o presidente da CIMED para ser o novo sucessor lá no Palmeiras, quando termina o mandato dela. Agora, a situação está quente, tá? Toda essa manutenção do elenco do Vasco da Gama para o próximo ano passa aí pelo apoio dela, porque o Vasco da Gama, passando por recuperação judicial, não teria condições de manter o Ryan da forma como está mantendo. E mais do que isso, chegada de jogadores aí poderosos aí para poder fazer o elenco do Vasco crescer e crescer bastante, como a gente tem dito aí periodicamente, jogadores aí do porte do Alan Minda, do Vasco da Gama, jogadores aí também, como o Arana, Luciano, né, o Sanabria, os nomes que têm sido postos aqui do Vasco da Gama, nomes aí de muito peso, de muita redundância, e chegando aqui no Vasco da Gama, o Vasco simplesmente seria aí top 5 no Brasil, com toda a certeza, tá? E posso garantir que o Vasco vai manter 85% aí do plantel para o ano que vem, tá? Pelo menos os titulares, o Vasco vai manter a grande maioria aí para a sequência do próximo ano. Notícias boas que a gente traz aqui para você numa tarde que foi muito agitada aí no Vasco da Gama. Na nossa live das 21h30, a gente vai te contar ainda mais detalhes sobre essa reunião aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!